Oi, gente! Gente, eu tô muito feliz que eu tava aqui toda me preparando, me concentrando, estudando pra nossa live de hoje. E eis que de repente, não mais que de repente, eu olho e nós somos 10 mil seguidores! Então, no fim, agora é até uma live comemorativa, eu já me desconcentrei inteira, eu já não lembro mais nada que eu ia falar. Brincadeira, eu lembro e tem tudo anotado aqui, mas talvez eu precise verificar com uma frequência maior, porque agora eu estou super animada. Eu posso falar arrasta pra cima, ninguém mais precisa ficar procurando o link lá na bio, gente, que coisa maravilhosa! E aí a internet caiu e é isso aí mesmo, mas já estamos de volta. Todo mundo entrando, vamos chegando, gente. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças que estão para acontecer aí na parte de legislação de alimentos. Várias mudanças na rotulagem nutricional. Importante, deixa eu concentrar aqui que eu estou muito animada. Importante dizer, nada disso tá em vigor ainda, tá bom, pessoal? Então, assim, não precisa ficar desesperada, não precisa achar que tá fazendo tudo errado, não precisa achar que vai levar uma multa amanhã por causa da fiscalização. Essa é a nova... na verdade, é a mudança que todo mundo espera. Era pra ter acontecido já, ela já tá na fase final, assim, a Anvisa só precisa, de fato... Gente, acho que caiu, né? Eu não sei. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô vendo passar comentários aqui, mas pra mim tá parecendo pausado devido... Voltamos? É isso? A internet está querendo me derrubar? Não, gente, hoje não. Nessa não. Então, recapitulando. Essas mudanças, essa nova proposta de rotulagem nutricional já está na fase final, ela só precisa ser aprovada mesmo pela diretoria da Anvisa lá, da parte de alimentos. Teve consulta pública, teve tomada pública, enfim, toda essa burocracia para se alterar, para se fazer uma nova legislação já foi feito. Então agora a Anvisa só precisa realmente falar, é isso. Eu tô vendo vocês falando que caiu, que tá travando, é a minha internet mesmo. Ela que tava meio louca, mas acho que agora estabilizou. Então a Anvisa só precisa realmente bater o martelo e falar é isso, mas isso ainda não aconteceu. Todo mundo achou que ia acontecer no fim de 2019, na última reunião do ano mesmo, estava pautada, ia ser discutida, mas aí aos 45 do segundo tempo eles tiraram esse assunto de pauta e aí aprovaram aquela nova RDC de gorduras trans, o que é muito bom também. Na verdade, 2019 foi um dos anos onde a parte de alimentos mesmo da Anvisa foi mais alterada e surgiram, acho que se eu não me engano, 12 RDCs novas e 9 instruções normativas. E então tem muita mudança já aconteceu e muita mudança está por vir, e essa é uma das mais esperadas. Como já está muito avançada, eu acredito que ela entre na pauta da primeira reunião que tiver no ano, e aí eu acho que tem tudo para ser aprovada, porque teve uma participação muito grande da população. Volta e meia alguém me pergunta se eu participei lá no começo. Na última consulta pública eu confesso que eu não consegui participar, mas já tem certinha a proposta vai ser uma RDC e uma instrução normativa. Essas propostas já estão totalmente formuladas como se fosse a legislação mesmo, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, pelo meio do caminho eu vou dando a minha opinião sobre os pontos, se eu acho que vai ser bom, se eu acho que vai ficar, se eu acho que não foi tão legal. Mas, gente, é só opinião.
É só opinião e é a minha opinião, tá bom? Então, se vocês tiverem opinião diferente, se vocês tiverem informações diferentes, podem me mandar aqui nos comentários que eu vou ler, que eu vou tentar ler, né? Eu vou tentar acompanhar e aí a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Outro aviso, essa live aqui não vai ficar salva aqui no Instagram, gente. Vai ser tipo uma aulona, mas quem viu, viu. Quem não viu, só vai ver, sabe onde? Lá na comunidade do Facebook da Semana da Rotulagem de Alimentos. Então, se você já se inscreveu e tá lá na comunidade do Facebook, essa live vai estar lá na íntegra. Agora, se você não se inscreveu ou se não tá lá na comunidade, aí, eu não sei, você vai ter que entrar lá pra ver ela na íntegra depois. Beleza? Tô vendo que tem um pessoal entrando agora. Não falei nada ainda, gente. Estava dando oi falando que o tema da live são as 5 principais mudanças que estão prestes a acontecer na rotulagem nutricional. Tava lembrando que nada disso está em vigor, mas que é bem provável que aconteça muito em breve. Então, bora lá. Primeiro detalhe importante, que eu não vou por aí nas 5 mudanças, mas é um detalhe super importante. Hoje em dia, com a RDC 360, que é da rotulagem nutricional, né, da informação nutricional, só entram os alimentos destinados ao consumidor mesmo, e não são todos eles. Então, aditivo, coadjuvante de tecnologia, ingredientes que vão só para a indústria ou só para o serviço de alimentação, não precisam ter informação nutricional. Só que agora, com a nova legislação de rotulagem nutricional, é provável que esses ingredientes, aditivos e coadjuvantes também precisem de informação nutricional. Então, eles vão ter que declarar a informação nutricional assim como qualquer outro produto que chega no consumidor. A diferença é que não vai precisar estar necessariamente no rótulo. Pode estar numa ficha técnica ou em algum documento que acompanhe ele pelo trajeto. O importante é que agora a indústria vai ter direito a ter essa informação de quem fabrica os aditivos e ingredientes, assim como o serviço de alimentação, né? Restaurante, lanchonete, padaria, enfim. Caiu de novo, gente? Acho que não, né? Agora que tá tudo certo. Já vi que tem gente perguntando aqui como calcular tabela nutricional. Tem um vídeo aqui no Instagram sobre isso e eu vivo respondendo essa pergunta, que gente, eu calculo na mão. Simples assim. Eu calculo tabela nutricional na mão. Por quê? Eu não confio em aplicativo, não confio em site, não confio em software, não confio em planilha de Excel de terceiros, não confio. Então, toda vez que eu ia fazer em um site, ou em um programa, ou numa planilha, eu punha lá os dados, ele me dava uma tabela nutricional, eu fazia na mão para conferir. Então, se eu vou fazer na mão para conferir mesmo, por que eu vou pôr num site? Então, não, eu faço na mão e eu já peguei erro em alguns sites, em alguns softwares, então não erro, mas diferença de quando eu fiz na mão, então eu prefiro confiar no meu conhecimento e nos dados específicos, porque às vezes muda uma marca, muda a marca, muda o produto, muda a composição e aí dá diferença e eu prefiro não arriscar, mas eu costumo sempre dizer que o melhor método para calcular a tabela nutricional é análise laboratorial, gente. Então, tentem fazer essas análises em laboratório, às vezes tem faculdade que faz, curso técnico que faz, então procurem fazer análise laboratorial mesmo, beleza? Tem gente que faz a própria planilha, vi que algumas pessoas falaram aqui. É uma saída, eu nunca parei para fazer a minha própria planilha também. Então, quem sabe essa seja até a melhor opção, você fazer a sua própria planilha que você confie. Não fiz a minha, então não tenho essa opção. Tô vendo aqui, a Adriana falou comércio pequeno, não dá pra fazer análise longe da realidade. Então, às vezes faculdade, curso técnico faz, às vezes até de graça, ou num valor muito menor. Eu sei que a análise é cara, mas é a melhor alternativa. Se você não pode fazer o melhor, você faz
Não sei, contrata alguém para fazer, assina um site. São opções, eu tô falando o que eu faço, o que eu confio, o que eu prefiro. Enfim. Primeira mudança, vamos lá. Teremos novos integrantes obrigatórios na tabela nutricional e a ordem dos nutrientes, vitaminas, minerais e valor energético vai ser estabelecida e a gente vai ter uma regrinha para todos. Então vamos lá. Quais são os novos integrantes dessa tabela nutricional que vai ser obrigatório? Açúcares totais e açúcares adicionados. Então esses dois nutrientes vão ter que aparecer obrigatoriamente na tabela nutricional, mesmo que a quantidade seja zero. Então, assim como a gente tem que declarar obrigatoriamente hoje em dia valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, saturadas, trans, fibra alimentar e sódio, a gente vai ter que declarar também açúcares totais e açúcares adicionados. E em açúcares adicionados, vai entrar, gente, uma coisa que eu recebo assim, dia sim, outro também, perguntando por que não é açúcar, que é a maltodestrina. Então agora maltodestrina vai ser considerado açúcar adicionado, assim como mel, xaropes, açúcar invertido, tudo que for açúcar e for adicionado vai entrar aí. Hoje em dia é comum a gente ver alimentos que falam sem açúcares adicionados e tem maltodestrina, porque ela realmente não é considerada um açúcar hoje, mas vai passar a ser açúcar de beterraba, açúcar de coco, tudo açúcar, gente, vai entrar tudo em açúcares adicionados. E qual é a diferença? Então, se a gente pensar numa bananinha passa, que tem aquelas que vêm empanadinha em açúcar cristal. A banana naturalmente tem o açúcar da fruta, que é a frutose. E aí, nesse caso da bananinha que tem o açúcar em volta, ela ainda tem mais a sacarose ali, que foi adicionado como açúcar cristal. Então, como vai ficar a tabela nutricional desse produto? Vai ter o açúcar adicionado, onde eu vou pôr só a quantidade de sacarose, a quantidade desse açúcar cristal que tem ali na minha porção. E vai ter o açúcar total, onde eu vou declarar tanto o açúcar da banana quanto o açúcar que eu adicionei juntos. Beleza? Ficou claro isso? Então, continua sendo obrigatório também, né? Além de agora esses valor energético, carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, proteína, gordura total, gordura trans, gordura saturada, fibra e sódio. São 10 agora informações obrigatórias na tabela nutricional. Além dessas, qualquer nutriente, mineral, vitamina ou substância bioativa que eu fizer uma alegação nutricional precisa estar também na tabela, assim como é hoje. E também qualquer vitamina ou mineral que tiver presente na porção em quantidade de no mínimo 5% do valor diário recomendado, também pode aparecer na tabela nutricional. Eu deixei até no Instagram ontem no post falando quantos erros e quais erros vocês veem aqui, e esse é um erro que tem lá. Eles declararam cálcio e agora eu não me lembro qual outro nutriente que foi, mas os dois estavam zero. Então eles não poderiam ter declarado esses nutrientes lá, porque para você colocar, fora os 8 que hoje são obrigatórios, para você poder colocar alguma outra coisa, alguma outra informação ali para o consumidor, ou ela precisa ser necessária para o entendimento do consumidor sobre a composição nutricional daquele alimento, ou você tem que ter feito uma alegação nutricional, né, uma informação nutricional complementar sobre aquele nutriente ou vitamina, ou ele tem que ter no mínimo 5% do valor diário recomendado. Então são essas as condições para que algum outro nutriente apareça ali na tabela nutricional. Então, se você tem zero, você não vai pôr lá. Não tem porquê, não tem a menor necessidade e nem pode.
Os 5%, gente, pode. O que é obrigatório? Os 10 agora que são obrigatórios, valor energético, carboidrato, açúcar adicionado, proteínas, 3 gorduras, fibras, sódio. O que é obrigatório também? Se você fizer uma alegação de propriedade nutricional ou tiver uma substância bioativa no seu produto, você vai ser obrigado a declarar na tabela nutricional, assim como é hoje. Isso não é uma mudança, isso vai continuar. E aí, se você falar, nossa, olha que legal, meu produto tem cálcio, eu quero falar que tem, ou então tem vitamina A, tem vitamina C. Para você poder falar que tem, para você poder colocar essa informação na tabela nutricional, tem que ter no mínimo 5% do VDR, tá bom? E aí, como que funciona hoje? A Lá Fernandes está perguntando, mas sobre os açúcares, se for 0, mesmo assim ainda tem que colocar? Fiquei confusa. Então, lá, hoje, no que a gente tem hoje, RDC 360, não é obrigatório. Açúcar você só declara, ou se você quiser, ou se você fizer uma INC sobre isso. A hora que se a mudança vier do jeito que tá aqui, do jeito que foi aprovado na consulta pública, se a Anvisa não mexer em nada, açúcar total e açúcar adicionado vai ser obrigatório, assim como a gente tem hoje, valor energético, carboidrato, enfim, todos os 8. Então, vão ser 10 informações obrigatórias na tabela nutricional de todos os produtos. E aí sim, você vai ter que mencionar essas informações, mesmo que elas sejam 0. Assim como você faz hoje com os 8 que são obrigatórios. Então hoje, se a quantidade de gordura saturada do seu produto é 0, você coloca na tabela nutricional, gordura saturada 0. Ou então você coloca lá embaixo, não contém quantidades significativas de gordura saturada. Você tem que mencionar esse componente. E é a mesma coisa que vai acontecer a hora que a mudança vier com açúcar e açúcar adicionado. Então, vão ser 2 informações obrigatórias a mais, e aí, mesmo que for 0, você vai ter que mencionar elas na tabela, porque elas serão obrigatórias. Ficou claro? Me mandem aí. Tô vendo que vocês estão tudo pedindo a tabela da Joyce aí pra calcular a tabela nutricional, né? Ninguém quer fazer na mão, não. Então, o que eu ia falar? Agora, hoje em dia, nós temos os 8 principais lá, os 8 que são obrigatórios. E isso tem que seguir uma ordem, certo? Então, é sempre valor energético, depois carboidrato, depois proteínas, 3 gorduras, fibra e sódio. Essa ordem tem que seguir. Depois de sódio, aí põe do jeito que quiser. Se eu quiser colocar primeiro cálcio, depois ferro, depois vitamina A, depois vitamina C, eu coloco. Se eu quiser colocar vitamina C, depois ferro, depois vitamina A, depois cálcio, eu coloco. Não tem essa ordem, só precisa estar depois do sódio, certo? O que vai mudar agora? Cada mineral e cada vitamina tem o seu lugar certo na tabela. Então vai precisar seguir essa ordem. Gente, eu tô falando assim, vai precisar, vai mudar, vai ser assim, porque é a última proposta que saiu já no formato da RDC, que tá lá para ser aprovada. Mas pode acontecer que essas coisas mudem, tá? Então, calma. Acho difícil, mas pode ser. Calma. Mas é importante a gente estar aí antenado e atualizado do que tá acontecendo. Então tá. Os minerais e vitaminas vão ter lugar certinho para colocar. Então, se eu quiser fazer referência na minha tabela nutricional sobre cálcio, ferro, vitamina A e vitamina C, a ordem certinha é vitamina A, depois vitamina C, depois cálcio e depois ferro. E eu tenho que seguir essa ordem. Tudo isso embaixo de sódio. Se eu quiser fazer vitamina A, C, D e K, tem que ser primeiro vitamina A, depois vitamina C, depois vitamina D, depois vitamina K. Tem que seguir essa ordem. Essas informações vão estar provavelmente na instrução normativa nova, né, que vai vir.
Essa ordem tá certinha lá, com os valores de referência e precisa seguir. Precisa seguir. Precisa seguir. Não vai dar mais para inventar com tabela nutricional, gente. Tá tudo assim definido nos mínimos detalhes, inclusive a ordem de todos os minerais e vitaminas. Então não vai ter para onde correr, tem que seguir a ordem que tá lá, certo? Kelly pediu para eu repetir a ordem. Então a ordem dos obrigatórios vai ser valor energético, carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibra alimentar e sódio. Depois de sódio, hoje a gente não tem mais uma ordem certa. Após essa mudança, se for aprovada do jeito que está aqui, vai ter uma ordem certinha para absolutamente todas as vitaminas e todos os minerais. Então, eu citei o exemplo de vitamina C, vitamina D, cálcio e ferro. Se eu quisesse pôr na minha tabela nutricional essas duas vitaminas e esses dois minerais, eu ia precisar obrigatoriamente declarar eles nessa ordem. Vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro, porque lá na instrução normativa, se eu pegar a ordem de todos eles, tá assim, primeiro vem vitamina A, depois C, depois cálcio, depois ferro. Então, vai precisar seguir essa ordem. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que vai mudar, gente, os modelos das tabelas nutricionais. Sim, hoje nós temos 3 modelos. São 2 modelos de tabela e um modelo linear. Sendo que os 2 modelos de tabela são os que você pode escolher para qualquer produto. Então, você pode escolher qual você gostar mais, qual se encaixar melhor na sua embalagem, no seu rótulo. E o linear, ele é de uso exclusivo para quando o painel do seu rótulo, quando a sua embalagem não é muito grande. Então, quando não cabe uma tabela, quando a tabela não fica ali muito legível para o consumidor, você pode optar pelo modelo linear. Só que isso é muito interpretativo e tem uma coisa que acontece muito, que é a empresa ter um rótulo enorme, aí ela enche de imagem, ela enche de texto que nem é obrigatório, ela faz um escarcéu ali no rótulo, e aí ela põe uma tabela nutricional linear petitiquinha lá no canto, falando, não tinha espaço para tabela. Não é bem assim, né, gente? Tabela linear é pra, tipo, embalagem de bombom, que é pequenininha, não sei, um sachêzinho pequeno, uma bananinha, igual eu falei, onde não cabe de fato uma tabela. Agora, você ter uma embalagem grandona, encher de imagem e aí colocar uma tabela linear, não vai rolar. Inclusive, quem já participou aqui dos workshops sabe que tem uma grande empresa aí de chocolates que já tomou uma multa de 300 mil reais por usar a tabela linear numa embalagem que não era adequada, que tinha muito bem que tinha muito bem espaço para tabela. Pois bem, hoje nós temos 3, não é linear, é interpretativo, tal. Agora, gente, a gente também vai ter 3 modelos de tabela, mas adivinha o que aconteceu? A linear não é mais uma opção, gente. Eles tiraram a tabela linear da proposta aqui. O que vai ser das embalagens pequenas? Não sei. Como a gente vai encaixar uma tabela num pacotinho de chiclete? Me contem. Como a gente vai encaixar uma tabela num bombonzinho? Eu não sei. O consumidor vai enxergar? Eu não sei. Mas eles tiraram. Inclusive, essa é uma das coisas que eu particularmente acho que eles vão mudar. Eu acho que eles vão acabar precisando voltar com a tabela linear. Talvez eles definam um tamanho de embalagem que pode usar, eles definam alguns critérios para o uso da tabela linear, mas eu acredito que precise voltar, porque realmente tem embalagens que não cabem uma tabela. Então tem 3 modelos, que vai ser o vertical, o horizontal e o agregado. Então eu tô até com eles abertos aqui no meu computador e vou mostrar pra vocês. Então peraí que eu vou desencaixar aqui o celular.
Deixa eu ver se dá pra virar a câmera. Ai, gente, que tragédia. Deixa eu ver. Virou. Então, ó, esse é o modelo vertical proposto. Aí a gente desce aqui. Esse é o modelo horizontal. E aqui o simplificado, né? Quando você não vai declarar tudo. E esse é o modelo agregado, que a gente pode colocar vários produtos na mesma tabela. Então, são essas versões aqui que a gente vai ter. Tudo indica, né? A partir de quando for aprovado. Então, vocês viram... Ai, tinha encaixado. Pronto. Então, vocês viram ali também... O Ângelo está perguntando quando começa a valer os 2 açúcares na tabela. Assim que aprovarem essas propostas, Ângelo. Eu falei no começo, e é sempre bom ressaltar que nada disso está em vigor. Isso ainda não foi aprovado pela Anvisa. Tudo indica que vai ser, tá nos últimos dos últimos trâmites. Só falta realmente a diretoria colegiada se reunir e falar, beleza, tá aprovado, tá em vigor. É só isso que falta. Mas ainda não está, então calma. Deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês que estão pedindo. Esse é o vertical, horizontal e agregado. O agregado, gente, serve para quando você tem mais de 2 produtos embalados separadamente, né, mas vendidos juntos com valores nutricionais. Tira print aí, galera. Isso também tá no site da Anvisa, tá? Tá na consulta pública 708. Beleza? Então, o agregado serve para... Ai, quase caiu aqui. O agregado serve para quando a gente tem 2 ou mais produtos embalados separadamente, mas vendidos juntos, que tem composição nutricional diferente. Que é o que acontece, por exemplo, em caixa de bombom sortido, ou então quando a gente compra iogurte que tem a calda separada, iogurte que tem algum cereal separado, vai poder usar esse modelo de tabela. Não é obrigatório, você pode fazer tabela separada se você quiser, mas agora tem essa opção do agregado e não tem a linear, como vocês viram. Outras mudanças aqui também que eu não sei se vocês conseguiram reparar. Não sei se é a ou o Jaque, que tem um casal na foto, falou que o agregado seria, por exemplo, uma barra de cereal. Não, seria como eu falei, bombom sortidos, iogurte que vem uma calda, que é pra você comer junto, mas é embalado separado, iogurte com cereal, com aquelas bolinhas, enfim, esses produtos que são diferentes, mas que você vai comer junto, que ele vende junto e é pra consumir junto. Inclusive, estou vendo que tá rolando uma guerra de laboratórios aqui, né? CFDK, Eurofins, enfim, opções tem de monte mesmo. Outras mudanças aqui que eu não sei se vocês repararam a hora que eu mostrei, mas que dá pra ver nessas imagens, é que além da gente declarar a porção estabelecida lá, a porção de referência e a medida caseira, a gente também vai ter que declarar quantas porções tem naquela embalagem inteira e também declarar em uma coluna separada toda a composição nutricional por 100 gramas ou 100 ml de produto. Gente, eu acho que isso vai dar uma confusão no começo, até todo mundo se entender, que o negócio é o seguinte. Você vai declarar lá, porção por embalagem. Então, sei lá, a porção de referência do meu produto são 100 gramas e eu vendo ele numa embalagem de 500 gramas. Então, eu vou pôr lá, porção por embalagem, 5. Aqui tem 5 porções. Não foi um bom exemplo. Vamos dizer que a porção do meu produto é de 50 gramas e eu vendo ele numa embalagem de 500 gramas. Aí eu vou escrever lá, na tabela nutricional, porção por embalagem, 10. Beleza? Beleza. Aí vou colocar porção dele, 50 gramas. Medida caseira, sei lá, uma xícara. Certo? Aí vem aqui,
coluninha com valor energético, carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, beleza. Aí vem outra coluninha escrito 100 gramas. Aí eu vou declarar todos os valores referentes a 100 gramas do meu produto. Aí vem outra coluninha escrito porção. Aí eu vou declarar todos os valores referentes à minha porção, que nesse caso são 50 gramas. E aí vem outra coluninha escrito porcentagem de valor diário, e aí eu vou colocar a porcentagem de valor diário ali. Ok, vou ter duas informações, uma por porção, outra por 100 gramas, vou saber quantas porções tem ali no meu produto. Isso fica mais fácil para comparar produtos similares de concorrente? Fica mais fácil. Qual que foi a informação que pegou e que eu acho que vai dar confusão? A quantidade, os valores da porção, eu vou declarar para o produto como ele está ali exposto à venda. Os valores de 100 gramas, eu vou declarar dele pronto para consumo. Então, se eu estiver pensando num pão, num biscoito, em alguma coisa assim, tá ótimo, né? Porque eu vou consumir ele do jeito que eu tô comprando. E se eu for pensar em uma massa para preparar bolo, aquelas misturinhas para fazer bolo? E aí? Então eu vou olhar a tabela nutricional lá. Vai ter a porção. A porção é do pozinho. Eu vou olhar por 100 gramas. Por 100 gramas é 100 gramas do produto pronto. Então, do bolo pronto. Depois que eu adicionei leite, ovo, manteiga, assei. Achei confuso. Não sei se o consumidor vai entender. Não sei se a indústria vai conseguir fazer direito. Fiquei com o pé atrás aí com essa informação. O que vocês acham? A Joliane falou, nossa, que trabalheira calcular tudo isso. No começo vai dar um trabalheira mesmo. E aí, como faz, gente? A Karine falou, problema é a quantidade total das porções, se a quantidade total das porções não for redonda, porção de 30 gramas. Ah, então, Karine, na legislação vai estar escrito como arredondar isso aí. Então vai ser sempre número redondo, tá? Pelo que eu vi ali. Então, e vão ter regras de arredondamento agora. Então, assim, se a última casa decimal for 5, arredonda pra cima, se for para baixo, se for menor que 5, arredonda pra baixo, mas sempre números inteiros. Mas, gente, eu acho que vai dar uma confusãozinha isso aqui. Vamos esperar pra ver, vamos aguardar. E essa questão também dos 100 gramas, de ter uma coluninha para declarar 100 gramas, não se enquadra só para suplementos alimentares. Então, suplemento já é uma confusão a tabela, que tem que declarar um monte de informação também. E aí, né, a gente agradece que não vai precisar colocar mais uma informação lá na tabela nutricional de suplemento. Mas no restante todos precisa ter. A Kai falou que não fica clara essa informação. A Tati falou do jeito que já tá complicado, eu não quero nem ver essa mudança. Gente, é uma coisa que eu recomendo a todos vocês. Peguem essas propostas, tanto a consulta pública 707 quanto a consulta pública 708 e leiam na íntegra. Mas assim, na íntegra. Separa um horário do seu dia para estudar essas legislações, porque tem muito detalhe. Assim, muito detalhe. Eu poderia fazer umas 10 lives só pra falar disso aqui. Porque a hora que entrar em vigor, a gente vai ter que, correr atrás. Bastante coisa mudou e tem muito detalhe. Muito. Outra regra, falando em muito detalhe. Outra regra não, outra mudança, falando em muito detalhe. Agora, gente, tabela nutricional vai ter regra de formatação. Acabou a diversão do marketing. Não tem mais essa de inventar com tabela nutricional. Então, assim, vai ter formatação para absolutamente tudo, tipo de letra. Uma coisa, tabela vai ter que ser preta, tudo preto, borda preta, escrito preto, tudo preto e fundo branco, sempre. Então, assim, Aline, mas a minha embalagem é toda vermelha. Sim, na parte da tabela nutricional você vai ter que fazer um quadradão branco e escrever ela em preto. Não importa.
sempre em preto e branco, tá? Então, acabou mesmo a invenção do marketing com tabela nutricional. Eu vou olhar aqui, porque assim, ó, quais vão ser os parâmetros definidos para absolutamente todas as tabelas? Tipo de fonte, só vai poder Arial ou aquela Helvética. Espessura da borda externa de segurança, 0,17 milímetros. Margem superior, 2 milímetros. Distância entre o título e a linha separadora, 1 milímetro. Espessura da linha separadora, 0,08 milímetros. Espessura da barra separadora, 1 milímetro. E espessura da grade interna, 0,08 milímetros. Então, era a regulamentação que vocês queriam, meus amores? Toma regulamentação! Gente, é assim, específico no último. Então, assim, não vai ter mais, na verdade, não vai ter mais nem que pensar, né, na tabela, porque tá ali, toda definida na legislação. E aí, como se não bastasse essas definições que são para todos, ainda tem, assim, definições de parâmetros e formatação dependendo da área da vista que você vai colocar a sua tabela nutricional. Então, se a área disponível para rotulagem for maior do que 600 centímetros quadrados, tem toda uma lista de especificação aqui. Por exemplo, tipografia do título. O título Informação Nutricional vai ter que estar em negrito, caixa alta, tamanho mínimo de 3 milímetros e alinhamento centralizado. Então, é isso. Distância entre a declaração do tamanho da porção e a barra separadora, 2 milímetros. E assim vai, gente. E detalhe, muda de acordo com o modelo que você escolheu. Então é assim, se a sua vista disponível para pôr lá a tabela nutricional tem mais do que 600 centímetros quadrados e você vai usar o modelo vertical, é isso aqui. Se você vai usar o modelo horizontal, é isso aqui. Se você vai usar o modelo agregado, é esse outro aqui. Aí, se a sua vista tem entre 400 e 600, e o modelo é vertical, isso aqui. E o modelo é horizontal, esse outro aqui. E assim vai, gente, para todos. Então, assim, olha, a hora que eu vi isso aqui, das primeiras vezes, eu confesso que eu fiquei super animada. Porque eu pensei, gente, não é mais interpretativo. Agora a gente não precisa nem pensar. É só olhar aqui, tamanho, passa lá para quem faz a arte, ó, esses tamanhos aqui, tal, segue aí, beleza. E pronto. Mas, gente, e se isso não encaixar no seu? E aí, a gente, na verdade, a gente conseguiu outra briga com o marketing aqui. Porque daí você vai ter que ir lá e falar, olha, querido, diminui aqui o tamanho dessa figura, porque a minha tabela precisa ter exatamente esse tamanho, essas espessuras, num fundo branco, tudo escrito em preto, e a sua figurinha aqui tá me atrapalhando. Não pode, porque a figura tem que ter esse tamanho, porque também o consumidor enxergue todo aquele blá 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 de marca. Blá 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 não, eles estão fazendo o trabalho deles. Mas daí, ó, é outro ponto agora pra gente guerrear pra encaixar a tabela do jeito que tem que ser. Então, por um lado, vai estar tudo padronizado, o consumidor vai enxergar, vai ficar claro, tá tudo certo. Por outro lado, a gente vai ter que encaixar todas essas especificações na nossa embalagem. E o que vai definir é o tamanho da vista. Outro detalhe. Hoje, a tabela nutricional, a lista de ingredientes, elas não têm um lugar específico que elas têm que estar, né? Elas só precisam estar presentes em algum lugar do rótulo, que não seja encoberto, que seja legível e tal, mas não tem um lugar específico. Agora, eles atrelaram a tabela nutricional à lista de ingredientes. Então, a tabela nutricional continua não tendo um lugar específico, mas primeiro, ela tem que estar em uma vista que seja uniforme. Então, não vai poder mais ter tabela quebradinha, começou aqui, terminou ali no cantinho, vira o produto. Não, uniforme e junto com a lista de ingredientes. Então, ela não precisa estar em cima, embaixo, do lado, mas tem que estar no mesmo painel
da lista de ingredientes e esse painel precisa ser uniforme. Então, ó, por exemplo, tem que ser assim. Não pode ser assim, quebrado. Começou a tabela aqui, terminou aqui, terminou aqui. Não, tudo no mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Viviane perguntou, na RDC ou na consulta pública se encontra a formatação? Se encontra na consulta pública, mas da instrução normativa, não da RDC, que é a consulta pública 708. Elida perguntou, quando sai a publicação? Elida, acredito que na primeira reunião que a diretoria e colegiado da Anvisa fizer esse ano. Jess falou que travou, Jess que tá normal. No caso de potes. O pote é redondinho, né? Mas eu acho que o pote é mais fácil até, porque ele é meio que todo uniforme. Deixa eu ver aqui mais. A Jaiane falou, coitado dos designers de embalagem. Aliás, coitado de todos nós. Todo mundo vai ter que se adaptar. É isso aí mesmo. Comentaram sobre o prazo para as empresas se adequarem às mudanças. Vai ter um prazo legalzinho. Se eu não me engano, é 1 ano, por aí. É isso, deixa eu seguir aqui. O Daniel perguntou, no caso de um produto que é necessário assar ou fritar, eu declaro a porção do produto cru e 100 gramas do produto assado ou frito? Olha, Daniel, o que eu entendi é isso, porque você precisou preparar ele, então 100 gramas vai ser isso. Tá, outra coisa. Teremos novos valores. Novos valores do que, Aline? De VD, de... Gente, fugiu. Valor diário recomendado. Então, alguns que a gente não tinha antes foram definidos e outros que a gente já tinha foram alterados. Então, os principais. Açúcares adicionados, que hoje a gente não tem, vai passar a ser 50 gramas por dia, a recomendação. Gordura trans, que hoje a gente não tem, a recomendação diária vai ser de 2 gramas. Acho que isso tá de acordo com a legislação de gordura trans, né? E também foi definido potássio, que muita gente não sabe que a gente não tem valor diário definido para potássio e que, portanto, não pode fazer alegação de potássio e não pode ter potássio na tabela nutricional, gente. Quantas vezes vocês veem o potássio aí sendo mencionado? Não pode, porque hoje a gente não tem valor diário para ele. Mas ele foi definido na nova proposta de rotulagem nutricional. Teremos o potássio foi reconhecido, ele foi exaltado e, se eu não me engano, vai ser 3.500 miligramas de potássio por dia a recomendação. E quais foram alterados? Os principais também. Proteínas, que hoje a recomendação diária é de 75 gramas e agora vai passar a ser de 50 gramas, proteína vai passar de 75 para 50, e isso está de acordo inclusive com a recomendação do FDA, que é uma coisa que muita gente que vai trabalhar com rótulo para exportação não se atenta, ou de importação também, que é refazer esse cálculo do valor diário. Porque isso é diferente, gente, na União Europeia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, quando você recebe um produto de fora, você não pode simplesmente copiar a tabela nutricional dele. Lógico que a composição nutricional, sim, mas o valor diário você tem que recalcular porque a gente tem aqui. A informação tem que ser referente ao Brasil. Então, era diferente. Nos Estados Unidos é 50 e aqui hoje é 75. A princípio, agora vai passar para 50 proteína. E gorduras totais, que hoje é 55, vai passar para 65 gramas. Então, proteínas diminuiu e gorduras totais, eles aumentaram. Precisa ficar de olho nisso, ó. Inclusive, todo mundo que tem tabela aí, ó, que calcula direto, vai precisar mudar isso na tabela. Se a tabela de vocês já calcula valor diário também,
precisa prestar atenção nisso. Inclusive, quem usa site, aplicativo, software, a hora que mudar, tem que ficar de olho se eles já atualizaram também, porque senão vai ficar errada a tabela, tá, gente? Então, presta atenção. Deixa eu ver. A Adriana perguntou quanto tempo de live hoje. Até o Instagram me permitir ficar aqui. Normalmente é um ano. Uma hora, que quer dizer que tá acabando, inclusive. A Grace falou, 1 ano não é legalzinho. Grace, eu realmente não sei te dizer quanto tempo vai ser, mas ao menos 1 ano. Regiane perguntou, onde tem curso de rotulagem e especialização? Regiane, a gente vai ter um workshop aqui muito legal, inclusive todos vocês se inscrevam, porque vai ser muito legal, workshop online, 100% gratuito. E eu tenho um treinamento online, inclusive Grace é aluna, Cris que tá aqui falando que 1 ano também é pouco, também é aluna, que chama Vida de Rotulagem, que a gente vai abrir uma turma em breve, também é online, mega completo, meu xodózinho. A Estela também tá falando, pedindo indicação de curso, Vida de Rotulagem, melhor curso do mercado, só vai. Regiane, o curso é online, você pode fazer de onde você estiver. Potássio não pode entrar como outro? Cris, não entendi esse outro. Lu Personal também pode fazer o Vida de Rotulagem. Thay também. Grace linda, obrigada, falando que eu tenho um curso, tenho Vida de Rotulagem. Gente, espero todos vocês na próxima turma. Tá, deixa eu seguir, senão não vai dar pra gente falar de tudo. Quinta e última mudança, gente. Do que eu não falei até agora? O que todo mundo só fala nisso? O que tá todo mundo desesperado que vai acontecer? Rotulagem nutricional frontal. Sim, não tem mais escapatória, meus bens. Agora, todo produto que for alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada ou alto em sódio, vai ter que ter uma lupona bem bonita lá na frente falando que é alto. A Kiwi tá perguntando, passa pra gente o gratuito. Kiwi, se você vê o meu stories comemorando que agora eu posso falar, arrasta pra cima, porque nós somos 10 mil aqui, o link cai lá na inscrição ou também tem o link na bio, tá bom, gente? Do workshop gratuito, começa a segunda que vem. Rotulagem nutricional frontal. O povo tá desesperado que vai ter que pôr a lupa agora na frente. Essa rotulagem nutricional frontal, ela vale só para os alimentos embalados na ausência do consumidor e que sejam destinados ao consumidor. Então, o que vai para serviço de alimentação, uso industrial, aditivo, coadjuvante, nada disso entra na rotulagem nutricional frontal, tá? Então, eu falei lá no começo da live que eles agora vão passar a ter tabela nutricional, informação nutricional, mas a rotulagem nutricional frontal não vai entrar esses produtos, tá? Tem um capítulo na RDC só falando de rotulagem nutricional frontal e tem várias informações na instrução normativa também. A rotulagem nutricional frontal, o exemplo da lupinha lá, o modelo de lupa, que é o que eles aprovaram até agora, também tem 1000 especificações, tamanho do cabo da lupa, tamanho da bordinha, tudo tá especificado agora, gente. E essa lupa vai precisar ficar na vista principal, né, por isso que chama rotulagem nutricional frontal. Ela vai precisar ficar na vista principal, na metade superior dessa vista principal, e não vai poder ter nenhum texto, nenhuma imagem, nenhuma figura perto dela. Então ela vai ter que ficar isoladinha ali. Tem o tamanho também, que se eu não me engano, são de 2 centímetros de área de segurança, que nada pode estar ali, que é para ela ficar bem exposta, bem visível. Eu tenho aqui também, deixei abertinho os modelos para mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui a câmera de novo. Então, ó, esse é o famoso modelo de lupa. E vejam que agora tá tudo tão definidinho que é assim, açúcar tem o lugar dele, gordura trans tem o lugar dele, sódio tem o lugar dele.
Então, igual esse segundo exemplo, se o seu produto só é alto em açúcar e gordura, mas não em sódio, você só deixa o sódio em branco. E assim vai, você só vai deixando ali em branco o espacinho do que não tiver. Mas eles têm que estar sempre no mesmo lugar, tá? Então esse é o formato de lupa. Vou até mostrar aqui embaixo, ó, tem todas as especificações, ó. Todas as especificações da lupa, dependendo ali da área. Então, gente, especificação é o que não vai faltar pra gente agora. Não vai ser por falta de especificação que a gente vai fazer errado. Então, não vai se aplicar, como eu falei, para aditivos, coadjuvantes, também não vai entrar bebida alcoólica, fruta, carne, hortaliças, ovos in natura, não entra leite, não entra leite em pó, não entra queijo. Aqui também na proposta tem tem todos os alimentos que estão dispensados da rotulagem nutricional frontal, mas tudo que não tiver ali e tiver passado os limites tem que fazer. Quais são os limites? Açúcar adicionado. 10 gramas de açúcar adicionado por 100 gramas em sólidos e 5 gramas de açúcar adicionado por 100 ml em líquidos. Então, é maior ou igual, né? Então, tem essa quantidade ou mais, já precisa pôr ali açúcar adicionado na lupa. Gordura saturada. 4 gramas em 100 gramas de sólidos, 2 gramas em 100 ml de líquido. Também tem essa quantidade ou mais, tem que pôr ali na lupinha gordura saturada. E sódio, 400 miligramas em 100 gramas de sólidos e 200 miligramas em 100 ml de líquido, tá? Eles estão estudando fazer uma adaptação, então primeiro vai ser uma quantidade... eu não lembro agora se é maior ou menor, acho que menor, né? Primeiro vai ser uma quantidade menor para o pessoal ir se adaptando, tal, até... Acho que para adaptação disso aqui são 3 anos, tá? Para chegar nessa quantidade, para todo mundo precisar ter a lupa, se eu não me engano, vão ser 3 anos a partir do momento que estiver em vigor. E então é isso. Consegui falar tudo. Temos 7 minutos. Querem fazer perguntas? Carolina perguntou, para carne não entra qual modelo? Carol, íntima, Carol. A lupa não vai precisar para carne in natura, aliás, tabela nutricional também não, gente. Quando é carne, e hoje já é assim e vai continuar. Carne in natura, carne que não tem nada, não tem um tempero, não foi processada, morreu o boi, você congelou, resfriou, ela tá in natura, não precisa de tabela nutricional, vai seguir assim e também não vai precisar da frontal. Mai perguntou, produtos de padaria tem que ter rotulagem? Depende. Se for feito na padaria e vender no balcão, não precisa. Se for feito na padaria matriz e vender nas demais unidades, precisa. Então tem que ver. Se for feito e vendido no mesmo lugar, não precisa. Pamela perguntou, alguma alteração para gordura trans? Pamela, a gordura trans não entrou na lupa justamente porque já foi aprovada a RDC, acho que é 332 de 2019, que médio prazo, 3 anos, eles vão banir gordura trans, a gente não vai mais estar falando de gordura trans, vai ser proibidíssimo. Então eles não fizeram muita coisa com gordura trans não, porque vai sumir, eles agora tem uma quantidade de valor diário, então a gente não vai mais deixar em branco, por 0, colocar VD não estabelecido, 2 asteriscos, nada, agora tem uma quantidade e a gente vai pôr lá o VD, só isso, mas gordura trans tende a sumir até 1º de janeiro de 2023. Jess falou, ótima live, ansiosa pelo workshop. Obrigada, Jess, te espero no workshop, espero que você goste tanto quanto a live. Hortaliças processadas prontas para o consumo. Não tem nem porquê, viu? Ralha? Não sei, sumiu. Não tem porquê, porque não vai ter açúcar adicionado alto, nem gordura trans, nem sódio, então não. Sumiu, vixe. Esse vídeo estará salvo no Facebook? Onde? Alex,
Sim, estará salvo só na comunidade do Facebook, não estará salvo aqui no Instagram. Então quem viu, viu. Quem tiver lá na comunidade poderá ver de novo quantas vezes quiser até o workshop. Carne temperada e embalada não é mais carne in natura. Lude, gente, vocês têm um nome que eu não consigo falar direito, desculpa, aqui de nominho de WhatsApp. De WhatsApp não, de Instagram. Lude, carne temperada e embalada, precisa, aí você já precisa pensar, porque daí não é mais in natura, você temperou ela. Sobre rótulo de cerveja, eu ouvi dizer que se tiver albumina vai mudar o rótulo. Se tiver albumina, você vai ter que declarar alergênicos, né? Porque a albumina vem do ovo, você vai ter que colocar derivado de ovo. Assis, minha parente, falou, show de live, parabéns, obrigada. Obrigada a você, que bom que vocês gostaram, gente. A Adriana falou, muito conhecimento, vamos ficar experts com você. Ah, gente, esse é o objetivo. Quero que todos vocês aprendam e façam rótulos maravilhosos, corretos. E que nenhuma empresa tome multa, que nenhum consumidor seja enganado. Que esse é o objetivo, né? Elida perguntou, como entra na comunidade do Facebook? Tem que se inscrever no workshop e aí a hora que você está inscrito, você consegue entrar. Tem a opção lá. Entrar no grupo do Telegram, do Instagram, do WhatsApp e do Facebook. Chama, se eu não me engano, Comunidade da Semana da Rotulagem? Não sei, tá aberto aqui. Mas agora eu tenho arrasto pra cima, gente. Maravilhoso. Agora eu vou lá e falo, gente, olha, quem tava querendo na comunidade é aqui, ó. Arrasta pra cima que vocês entram lá. Ai, que felicidade, gente. Obrigada. Carlinha perguntou, você indica algum livro pra aprender um pouco mais sobre rotulagem? Não. Sabe por quê? Gente, muda tanto, Quero que você comprou o livro e ele tá desatualizado já. O que eu recomendo? Entra na biblioteca de alimentos da Anvisa ou no site do mapa, que é um pouquinho mais chatinho. Pega a legislação, lê na íntegra. É isso. Quer estudar? É isso. Segue aqui no Instagram, óbvio, eu tô sempre pondo conteúdo, workshop, meu curso e tal. Mas pra sentar e estudar, se quer ler alguma coisa, lê a legislação na íntegra, lê os informes técnicos da Anvisa, vê material de pergunta e resposta, melhores fontes, porque eu inclusive tenho um livro aqui sobre rotulagem de lácteos que eu amo, mas ele tá super desatualizado já, então você tem que saber filtrar as informações. Por isso que eu acho que é difícil fazer livro sobre isso. Põe no rótulo, gente, eu tô muito chique, põe no rótulo na minha live. A norma que se quer aprovar não trata somente da lupa, mas também do formato da tabela. Sim, eu falei aqui sobre os formatos novos da tabela. A lupa é só a rotulagem frontal, é só uma parte de toda essa mudança nutricional que tá acontecendo, né? Vocês estão me perguntando aqui, gente, de novo, sobre aplicativo, site, software para calcular a tabela. Eu já falei que eu não uso. Se eu não me engano, tinha alguém aqui que falou que tinha uma tabela que eu vi que tinha um monte de gente pedindo, mandando e-mail. Então, veja com essa pessoa. Eu não uso nada, faço tudo na mão. Não confio. Mas isso sou eu, não tô dizendo que tá tudo errado, tá? É assim, análise laboratorial, segunda opção, fazer na mão. É isso. Põe no rótulo falou, aguardemos a versão final, ansiosas muito. Fiquei super feliz que achei que ia sair no fim do ano passado, tiraram da pauta, não rolou. Mas aprovaram gordura trans, foi bom também. Gente, aqui no IGTV tem um vídeo, pra quem quiser ver, que tá um pouquinho, né, mais sucinto, ele tem 10 minutos. Tanto sobre essa nova rotulagem nutricional, quanto sobre a gordura trans depois que já foi aprovada. Então são 2 vídeos com muito conteúdo, vale muito a pena ver, tá? Deixa eu ver. Ih, me perdi aqui. Falei de novo da análise laboratorial, a Marielle já mandou. Eurofins. De fato, é um dos melhores mesmo. Sem desmerecer os outros, mas é que lá eu conheço mesmo. A Rai mandou, acho que lá pra cima, gente, acho que subiu tudo aqui. A Sônia perguntou, repete quais as legislações. Sônia, não são legislações ainda, tá? São propostas de consulta pública, porque ainda não foi aprovado, de fato, a Anvisa não bateu o martelo.
mas é consulta pública 707 e 708. Você acha as duas lá no site da Anvisa e vale a pena ler na íntegra, porque já é o formato que vai sair a legislação mesmo. A Hali falou, até que enfim, não aguento mais padronizar as artes nas gráficas. Isso vai facilitar bastante mesmo, porque agora critério não falta. Gente, o Instagram já começou a contagem regressiva aqui. Deixa eu ver, em relação ao glúten, falaram que não pode mais colocar, pode conter traços. Gente, traços, esquece, travou.